pessoal, estamos aqui para mais uma aula de geometria analítica, dessa vez para falar sobre a condição de alinhamento de três pontos, tá? Essa condição é importante, né, como tantas outras coisas que a gente já comentou aqui, porque em um certo momento você vai precisar trabalhar com equações de uma reta, tá? E uma das formas de você chegar na equação de uma reta é utilizando a condição de alinhamento, tá? Então vamos lá. O que nós vamos tentar encontrar nessa aula? O que seria uma condição, né, de alinhamento de três pontos? Dados os três pontos, né, você tem as coordenadas de três pontos, você precisa saber se eles estão alinhados ou não, tá? Sem ter que fazer uma figura como essa, tá? Então vamos lá. Perceba que aqui na figura eu coloquei 5 pontos, mas eu estou especialmente preocupado com os pontos A, B e C. Afinal de contas, esses três pontos A, B e C com certeza estão alinhados, até porque eles pertencem a uma mesma reta, tá? Lembrando que reta é um conjunto de infinitos pontos que estão alinhados. É por isso que isso vai ser importante para você chegar na equação de uma reta. E aí eu coloquei dois pontos auxiliares, né, para que eu pudesse encontrar esses dois triângulos retângulos que vocês já podem notar aqui na figura, né? Então eu tenho aqui dois triângulos, né, o triângulo ABD, o triângulo BCE. Esses dois triângulos eles são retângulos, né, tem um ângulo aqui de 90 graus, e além disso eles são semelhantes, né? Eles são semelhantes até porque os ângulos são congruentes, tá? Esse ângulo é congruente a esse ângulo aqui de cima é congruente a esse, então por conta disso eles são semelhantes. E dada essa semelhança de triângulos, eu posso ter a seguinte expressão. O lado BD está para o lado AD, assim como BD está para AD, assim como CE está para BE. Eu estou tirando isso da semelhança de triângulos, tá? Vamos lá, quanto vale o tamanho BD, né? O comprimento BD? É esse tamanho aqui, ó, y2 menos y1. Está para AD, esse comprimento vale x2 menos x1. Igual CE, esse tamanho vale y3 menos y2. Sobre BE, aqui vale x3 menos x2. Se você pesquisar aí em alguns materiais, em alguns livros, eles já colocam essa como sendo a condição de alinhamento entre três pontos, né? Então, se eu tenho ponto A de coordenadas x1, y1, ponto B coordenadas x2, y2, ponto C coordenadas x3, y3, se você substituir aqui e verificar que você vai chegar em uma sentença verdadeira, os pontos com certeza pertencem a uma mesma reta, tá? No entanto, eu acho que a gente pode tentar melhorar isso daqui e encontrar uma expressão que seja mais fácil de ser trabalhada. Essa é a minha intenção nesse vídeo, tá? Eu vou tentar manipular essa expressão de modo que nós cheguemos em algo que seja mais fácil de ser usado, tá bom? Então, vou desenvolver essa expressão aqui, né? Como é uma proporção, a gente pode multiplicar dessa forma, tá? Então, eu tenho que x2 menos x1, multiplica y3 menos y2, é igual, agora aqui, né? x3 menos x2, que multiplica y2 menos y1. Vamos lá. x2 vezes y3. x2 vezes menos y2. Fica menos x2, y2. Menos por mais menos. x1, y3. Menos por menos mais. x1, y2. Igual x3 vezes y2
mais por menos, menos, x3y1, menos por mais, menos, x2y2, menos por menos, mais, x2y1, igual a zero. Ok? Perceba que nos dois membros eu tenho o produto x2y2, ou melhor, menos x2y2. Ele aparece nos dois membros. Aqui eu coloquei um igual a zero, mas esse igual a zero eu não vou usar agora, né, gente? Então não tem aquele igual a zero. Vamos lá. Então, como eu estava falando, esse termo aparece nos dois membros. Então, se eu mudar qualquer um dos dois de lado, ele vai acabar mudando de sinal e aí pode ser cancelado. Perfeito? Agora sim, eu vou passar todos os termos para o primeiro membro, tá? E fazendo isso, como não vai sobrar nada do segundo membro, aí sim eu coloco igual a zero. Outra coisa, só para a gente ganhar tempo. Assim que eu for passar todo mundo para cá, eu vou tomar o cuidado de deixar separado os termos que são positivos e os termos que são negativos. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Então, esse continua positivo, x2y3. Esse daqui continua positivo, né? Ele não vai mudar de lado, x1y2. Esse termo ele vem para frente, né? Então, ele vem positivo. Então, mais x3y1. Esse termo vai permanecer aqui, então ele continua negativo, menos x1y3. Esses dois termos que eu não usei ainda, ele vem para frente, então eles vêm com o sinal trocado, portanto vem negativo. Menos x3y2, menos x2y1. Agora sim, igual a zero. Tá? Outra coisa, só para ficar ainda mais claro aonde eu quero chegar. Aqui eu tenho x2y3, que significa x2 vezes y3. E se eu colocar, além disso, vezes 1, será que altera? É claro que não, até porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer número vezes 1 é ele próprio, então perceba que eu não mudei nada. A mesma coisa eu vou fazer com os outros. Então, x1 vezes y2 vezes 1, mais x3 vezes y1 vezes 1, menos x1 vezes y3 vezes 1, menos x3 vezes y2 vezes 1, menos x2 vezes y1 vezes 1 igual a zero. Agora vocês vão entender o porquê. Essa expressão é o desenvolvimento de algo que é bem conhecido. Perceba, ó, 3 números multiplicados, mais 3, todos positivos. A mesma coisa acontece aqui, só que dessa vez todos negativos. Isso é parecido com o quê? Na realidade, isso aqui é o desenvolvimento de um determinante de uma matriz de ordem 3. Lembre, x1, y1, 1. x2, y2, 1. x3, y3, 1. Repete as duas colunas. As duas primeiras colunas. Essa história de repetir é na hora que a gente vai resolver, né? Eu só estou repetindo para que você realmente perceba que isso daqui em cima é o desenvolvimento disso. Vamos conferir. x1 vezes y2 vezes 1. Aparece aqui. x1, y2, 1. y1, x3, 1. y1, x3, 1. x2, y3, 1. x2, y3, 1. E lembrando que quando a gente faz voltando agora, eles vêm todos negativos, não é verdade? Então aqui nós temos y1, x2, 1, negativo, né? x1, como é? y1, x2, 1. y1, x2, 1. Aqui, x1, 1, y3. x1, 1, y3 e finalmente x3, y2, 1. x3, y2, 1. Perfeito. Então, esse é o desenvolvimento de um determinante de uma matriz de ordem 3. Portanto, a condição de alinhamento que eu queria chegar era a seguinte. Dados 3 pontos,
é só você colocar as coordenadas dele em um determinante e verificar se o determinante dá zero. Então você tem o ponto A de coordenadas x1, y1, aqui, ponto B de coordenadas x2, y2, aqui, ponto C de coordenadas x3, y3, aqui, como você pode notar, é tudo 1, é por isso que eu coloquei esse monte de 1s aí. E esse é o determinante de uma matriz de ordem 3, que se der 0, os pontos estão alinhados. Se der qualquer outro número, eles não estão, tá? Então, esse foi o tema da aula de hoje, condição de alinhamento de 3 pontos, e aqui vocês puderam entender como verificar se dados 3 pontos, eles estão alinhados ou não. Basta colocar aqui, resolver o determinante. Se der 0, estão alinhados. Se der qualquer outro número, não estão. Valeu?